caminhos antiquíssimos, caminhos com uma história mitológica extremamente interessante, porque são manifestações, são fenômenos iguaizinhos aos que nós vivemos aqui com os nossos parceiros. Então, por exemplo, Caminho de Santiago, que aqui no Brasil todo mundo ficou sabendo através dos livros lá do Paulo Coelho, lá o Diário do Mago e tal, ficou meio moda uns anos atrás, todo mundo soube desses caminhos de Santiago, muita gente indo fazer e tal. Muito bem. Fazendo a pesquisa, eu descobri que não só era na Espanha, mas também tinha os caminhos em Portugal, tinha os caminhos com ramificações, esses caminhos tinham outros nomes, tá? De acordo com vamos botar assim, a civilização que estava vivendo no momento. Por exemplo, tem lá Caminho de Santiago, Caminho de São Bento, Caminho de não sei o quê, porque já é Portugal que deu esses nomes. Só que tem, antes do Portugal nação, Estado-nação, vamos dizer, tinha Portugal celta, Portugal da tribo Ofiuça, Portugal dos lusitânios. Então, essas civilizações chamavam com outros nomes, mas esses caminhos já existiam. E todas essas culturas tinham as suas mitologias, as suas histórias fantásticas de aparições de seres resplandecentes, iluminados, ao longo desses caminhos, que falavam cantando, que quando se apresentavam a natureza ficava parada. Ou seja, um modus operandi muito parecido, quase igual ao que a gente vive aqui com os nossos parceiros. Aí você começa a ligar os pontos. Você começa a ligar, não, peraí, tem esses caminhos, são caminhos antiquíssimos, são caminhos que inúmeros fenômenos aconteceram, manifestação de seres luminosos, mulheres, as moiras, por exemplo, as moiras encantadas, que vêm da cultura celta portuguesa, antiquista, tem 1000 anos isso, mais de 1000 anos até, com o relato dessas mulheres resplandecentes que chegavam cantando, papapá. Ou seja, você começa a pesquisar essas mitologias, começa a visitar os lugares, começa a perceber com o nosso olho já treinado daqui, a gente começa a ver determinadas situações muito parecidas com as vividas aqui. Aí começam a encontrar determinadas situações, por exemplo, as pegadas nas rochas, várias pegadas em granito, gente. Quem que fez aquilo? Pegadas de vários tamanhos, pegadas com calçados, pegadas descalços, sempre impares. Como assim? Granito é uma rocha, muito dura. E não dá para datar direito. Essas pegadas podem ter milhões de anos, não dá para saber. E está lá abandonado, largado, ninguém dá bola. Os arqueólogos portugueses ignoram literalmente. Até em uma situação lá que a gente achou uma laje gigante com dezenas dessas pegadas inclusive desse tamanhão, hein? Perfeitas, tá? Numa laje de concreto no meio de uma fazenda lá, numa cidadezinha perdida, quase fronteira com a Espanha. O local, a marcação de GPS, as coordenadas de GPS desse local, tá no site de arqueologia portuguesa, isso aí foi pesquisado por uma das nossas representantes lá, a Flávia Antunes, lá de Braga, estava a 50 quilômetros de distância, ou seja, eles intencionalmente escanteando o local, ou seja, isolando o local, porque não tem como explicar. Você chega no local, tem uma laje de granito enorme, cheia de pegada, de tudo quanto é tamanho, sempre impares, algumas com calçados, outras descalças. O que é isso? Quem é que fez isso? Ou seja, é uma loucura. Eles mesmos escondem, porque não tem como explicar. Só que aí o que acontece? A gente, com as nossas pesquisas, o nosso entendimento do modus operandi, a gente consegue identificar. E, em cima desses conhecimentos, a gente sai descobrindo um monte de coisa, que foi o que os seres falaram para a gente alguns anos atrás. Os caminhos do Pembiru são mundiais. Eles estão em todo o mundo, são caminhos antiquíssimos e
ao longo desses caminhos, muita coisa aconteceu. Duas coisas interessantes também. Numa viagem agora recente que eu fiz, em fevereiro, acho que muitos de vocês acompanharam, não é? Na Espanha, na cidade de Salamanca, um dos caminhos, o caminho de Compostela na Espanha tem vários percursos. Tem o caminho antigo, Via de la Plata, caminho francês, caminho original, é cheio de nome diferente, os nomes mudam. Mas tem uma desses trechos que corta Compostela, corta Salamanca no meio, e passa em cima de uma antiga ponte romana. Né? Aí o que acontece? Pesquisando, a gente vê que essa ponte romana, antes dos romanos ocuparem, não é, construir a ponte em cima desse caminho, a ponte já existia, porque os celtas haviam construído, ou seja, já era um caminho celta. E esse caminho era todo marcado por javalis de granito, que eles esculpiram, ninguém sabe como, né, com as ferramentas celtas de 1000 anos atrás, e esculpir em granito como? Ninguém sabe. Ou seja, mas já eram usados, muita coisa aconteceu ao longo desses caminhos, não é? Muitos relatos de aparições marianas, entre aspas, ditas marianas, mas sempre dessas mulheres resplandecentes e tal, ao longo desses caminhos. Ou seja, utilizando esses conhecimentos, não é? A gente consegue descobrir muita coisa sem estar bilu de babá. Esse é que é o legal, não precisa os seres precisam dar um empurrãozinho, mas eles querem que a gente caminhe com nossas pernas. Eu até tinha visto aqui uma pergunta também de uma pessoa, mas e aí, será que a gente vai poder caminhar com as nossas pernas? Mas é isso que eu falo sempre, gente. Os seres não estão aqui para salvar a gente. Tá? Eles não estão aqui para limpar e organizar a nossa casa. Eles estão aqui para falar para a gente como é que a gente limpa. Vocês podem limpar rapidinho, dessa maneira. Está aqui a vassoura, vá lá e faz. É isso que eles querem. Entendeu? Por isso que esse modus operandi nosso é uma escola. Eles estão nos treinando para podermos, por nós mesmos, por nós sozinhos, vamos dizer, sem tá com o bilu a tiracolo, não é? Fazer essas descobertas, fazer essas conexões, montar esse quebra-cabeça dessa maneira. Obviamente, chega um momento que a gente confere. Olha, isso como eu faço várias vezes. Bilu, tá assim, 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 tá correto? Tá. Meu entendimento assim, 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 tá certo? Tá. Eu entendi essa parte desse jeito? Montei correto? As conexões estão corretas? Sim. Beleza, ok, acabou. Não precisa ficar... Assim que o crescimento funciona desse jeito. Se a gente não caminhar com as nossas pernas, não vai, gente, não adianta. Vai criar uma dependência. O Otávio não fala toda hora. Os nossos treinamentos são justamente para nos tornarmos senhores de nós mesmos. Ou a gente vai criar dependência com os seres ou com qualquer pessoa que seja. Não, a gente tem que estar senhor de nós mesmos, né? Caminhando com as nossas pernas. Isso é que os seres querem da gente.